Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata, estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência e algumas dicas relacionadas ao desafio da amamentação. Esse vídeo vai ter o objetivo de te ajudar, de te incentivar, caso você está sendo mãe de primeira viagem, de te ajudar para que você possa aproveitar da melhor forma esse momento tão especial que é a amamentação, tão importante para o desenvolvimento, para a saúde do seu bebê, mas que também tem suas dificuldades. Eu fui mãe pela primeira vez recentemente, né? Eu tenho uma filha que hoje que eu estou gravando, ela está com 7 meses, Marília. Fui mãe aos 40 anos, né? E a amamentação foi algo bem difícil, especialmente no começo. E em alguns momentos a gente pensa em desistir. Então, justamente esse conteúdo é para te trazer aqui algumas dicas que possam te ajudar e te incentivar a você valorizar e você ser persistente nesse processo de amamentação. Quando as pessoas falavam sobre a amamentação, eu já me arrupiava de medo, de tensão, porque quando falavam assim, porque dói muito, racha, sangra, é terrível, eu ficava imaginando sentir a dor numa região tão sensível, tão delicada da mulher, né? Se você quer saber, mãe, se realmente dói, eu vou te dizer, para mim particularmente, doeu muito. Eu ia colocar a Marília para amamentar, eu já respirava fundo porque eu sabia a dor intensa, eu sabia da dor intensa que eu iria sentir. Então eu colocava ela no seio, quando ela dava a primeira sugada assim, gente, era uma dor que eu ia lá no céu e voltava. Agora sim, era uma dor, vamos dizer assim, de 10 segundos mais ou menos, uma dor intensa de 10 segundos. Depois passava. Às vezes ficava doendo um pouquinho posteriormente, mas depois passava. Mas a boa notícia que eu vou te dizer é o seguinte, é que isso dura 15 dias. Quando Marília fez 15 dias, passou, não estava mais doendo. Em alguns momentos ficava assim, um pouquinho dolorido, sabe, um pouquinho sensível, mas nada insuportável. Então o que eu posso te falar é que se sustenta, aguenta, você que acabou de ter bebê, você está no puerpério, aguenta, vai durar poucos dias. Se você superar esses primeiros 15 dias, o resto vai ser mamata, vai ser bem mais fácil no que diz respeito da dor. Outras mães, eu já vi depoimentos de que sangravam muito, que era bem mais complicado. Então, a minha amamentação nem foi simples, nem foi assim super fácil, mamão com açúcar não foi, mas também não foi das piores, não foi a mais complicada. Então, foram 15 dias que toda vez que ela começava a amamentar, doía muito. Mas o que é que eu colocava na minha cabeça? Aquilo ali era a primeira coisa, era a prioridade para o desenvolvimento saudável de Marília. Eu entendo a importância que a amamentação tem, então eu sustentava essa dor, eu aguentava. Agora, claro, eu não julgo as mães que não suportam, que não aguentam e já vai logo para a fórmula. Não aguento essa dor aqui, eu vou dar a fórmula. Eu não posso julgar. Até por outras questões também que eu vou falar, outras coisas que eu tomei decisões em relação à Marília. Espero que as pessoas não me julguem por algumas decisões, da mesma forma que eu não vou julgar outras mães. Algo que eu quero dizer é o seguinte, que cada mãe sabe qual é o seu limite. Cada mãe sabe o que é que ela dá conta. Cada mãe sabe a realidade específica do seu bebê. É claro que existem as orientações que a pediatria brasileira nos oferece, a pediatria internacional, e nós devemos oferecer o melhor para os nossos filhos. A gente deve procurar como mãe, com amor mesmo, oferecer o melhor. Mas existem situações específicas que podem acontecer que faz com que a gente não siga necessariamente o padrão, necessariamente aquela regra, aquilo que é o ideal, né? Uma coisa é o ideal e devemos buscar o ideal, mas muitas vezes a vida real faz com que a gente faça adaptações. E eu não julgo as mães, né? Eu e Tiago, meu esposo, nós, antes de Marília nascer, nós tomamos várias decisões e algumas coisas foram precisos ser revistas depois que Marília nasceu, porque pela dinâmica do que estava acontecendo, não dava para seguir exatamente com rigidez aquilo que a gente tinha programado. Mas você está começando, você está para ter bebê, se for possível, sustenta, segura, porque a amamentação, o leite materno é fundamental para o seu bebê em todos os aspectos, seja para a saúde física dele, como também para a interação dele com você. O momento da amamentação é muito rico.
É lindo, né? Você vê o bebê ali, esse contato pele com pele, quando ele começa, né, a olhar para você no momento que está amamentando. É importante que você olhe para o bebê também, que você troque olhares, que você troque carinho, que você converse com o bebê, mesmo que ele não entenda nada, mas esse momento de você dar atenção para ele, conversar, fazer carinho, é super importante para estreitar o seu laço, o laço com o seu bebê, construir esse amor maravilhoso entre mãe e filho. E, enfim, só tem benefícios. Então, não é só para a saúde física, mas é também para estreitar esse relacionamento com você e para o seu bebê aprender sobre o que é amor, sobre o que é carinho, sobre o que é empatia. A partir desse momento, isso já é construído. Outra questão que eu queria falar sobre a amamentação foi uma dificuldade que eu tive, porque é o seguinte, o meu peito, ele não jorrava leite, eu não tinha leite assim para dar e vender aquela coisa, como eu vejo alguns depoimentos de mães dizendo que os peitos jorravam, saía aqueles jatos de leite ali. Eu não fui assim. Eu tinha uma quantidade de leite mediana. O que foi que aconteceu? Marília, com um mês e pouco, Marília estava com baixo peso. A gente sempre levando ela para a pediatra acompanhando, e a gente viu que ela não estava ganhando peso suficiente. E ela estava só com amamentação, só com leite de peito, só eu levando ela ao seio. E a gente ficou surpreso quando a pediatra identificou que ela estava com baixo peso, porque Marília passava o dia todo no peito. Gente, eu não fazia outra coisa, eu não conseguia, eu não dormia. Marília só tirava cochilos e era o dia todo no peito, amamentando. Eu já estava começando a sentir dor nas costas, de tanto que eu ficava sentada amamentando Marília. E chega na pediatra, a pediatra disse que ela não estava ganhando peso. Eu fiquei chocada com um negócio desse. Então a gente viu assim, que estava precisando amadurecer a questão da pegada de Marília. Marília precisava melhorar essa pegada. E aí ela passou as dicas sobre o pega. E eu procurei exercitar para que Marília pegasse melhor. E eu via realmente que Marília tinha uma dificuldade para fazer essa amamentação. E aí o que foi que eu fiz para ajudar? Eu comecei a utilizar isso aqui, esse equipamento aqui, que foi uma mão na roda para mim. Eu esqueci de pegar a mamadeira, mas o que é que eu fazia? Eu pegava isso, você coloca na mamadeira, né? Você tira a tampa da mamadeira, né? O bico, você tira o bico, aí você encaixa aqui a mamadeira, tal, encaixa. E aí o que é que eu fazia? Eu colhia, eu fazia a ordenha do meu seio, né? No tempo que Marília estava dormindo, quando ela estava dormindo, eu ordenhava um seio, porque aí eu deixava o outro prontinho para quando ela acordasse, eu desse um seio. Aí eu ordenhava o outro. E aí, até uma pessoa minha próxima aqui falou que tinha essa dificuldade, que já tinha tentado usar isso, não conseguiu. E aí, Renata, faz um vídeo e mostra como é que se usa. Então, quando você colocar a mamadeira aqui, você vai encaixar o seu peito aqui dentro. Você vai encaixar aqui, né, no bico, colocar o bico do seio bem no meio aqui, e tem que fazer uma pressão. Você não pode deixar espaço vazio. Coloca bem o seu seio, tá? E aí você sente assim uma pressãozinha, porque tá tudo bem encaixadinho no seu seio. E o bico aqui no meio, tá? E aí o que é que você vai fazer? Estando bem encaixadinho, aí você vai apertar assim, porque essa pressão vai fazer com que puxe o leite do seio e vá para a mamadeira. Então aí eu comecei. O que é que foi recomendado para mim? Foi recomendado que eu fizesse essa ordenha, né? A pediatra recomendou isso e eu vi alguns canais falando sobre isso. Faz a ordenha, mas aí você dá numa colherinha ou numa seringa para que não haja confusão de bico. Gente, nós tentamos fazer isso. Eu juro que nós tentamos. Eu tentei, Tiago tentou e foi péssima a experiência. Marília chorava, se esperneava, era terrível. O que foi que eu fiz? Eu dei a mamadeira, eu dei o bico da mamadeira mesmo. E Marília tomava todinho leite. E aí você pergunta, e aí, Renata, deu confusão de bico? Não deu confusão de bico. O que eu colocasse para Marília, ou fosse a mamadeira, ou fosse o bico do meu seio, Marília aceita até hoje, ela ama mamar no seio, tá? Eu acredito que não deu confusão de bico, uma possibilidade, foi porque assim, desde cedo ela sempre estava no bico do meu peito, né? Desde o dia que ela nasceu, o tempo todo no peito, então ela era muito bem adaptada a estar no seio. Quando eu fiz a introdução do bico da mamadeira, foi algo a mais assim. O que as pessoas falam, não faça isso, vai dar confusão de bico, porque o bico da mamadeira é mais fácil. E eu fiquei com medo de dar mamadeira por causa disso. Mas estava de um jeito, a menina estava com baixo peso, o seio não estava sendo suficiente, ela não estava aceitando dar de colher, de copinho, de seringa, de nada disso. Eu dei a mamadeira porque minha filha tem que comer. O importante era ter que se alimentar. Então eu dei e não deu confusão de bico. É o que eu digo, se esforce para dar
o peito unicamente até os 6 meses. Mas o que eu digo, cada mãe sabe dos seus desafios. Então eu dei para a mamadeira e a minha filha não teve confusão de bico. Pode ser que outros bebês tenham. Se os médicos falam que existe confusão de bico, então deve ser porque muitos bebês têm essa confusão de bico e aí eles abandonam o seio da mãe. Eu não quero que isso aconteça com você, tá? Mas na minha filha não aconteceu. Até hoje ela mama de boa no seio, tá? Eu ofereço tanto mamadeira quanto o bico do seio e ela gosta dos dois. Então eu dava o seio e eu dava a mamadeira para reforçar. Isso ajudou, ela ganhou peso, ela começou a ganhar peso, graças a Deus. Outra peça que eu utilizei foi essa aqui. Na verdade, eu comprei essa primeiro, depois é que eu comecei a utilizar aquela. Essa aqui, eu chamo de silicone, o que é que faz? Você pega, você dá uma apertadazinha de leve, você aperta um pouquinho, aí você encaixa o seu peito aqui, deixa bem encaixado e solta. Quando você solta, ele vai fazer uma pressão, ele vai puxar o seu seio, vai puxar. Aí, isso pode gerar uma dor, então você tem que controlar, tá? Aí se você estiver doendo muito assim, aí você tira, aí você faz uma leve pressão. Se você fizer muito, apertar muito, aí ele vai sugar muito o seu peito, vai doer muito. Você aperta de leve, tá? Você aperta de leve. E aí você coloca aqui um pouquinho, até que você vai controlando até no momento que ele consiga fazer pressão no seu seio, porque aí ele vai puxar automaticamente o leite, não vai ser que nem aquele que você tem que ficar, né, manualmente fazendo isso aqui, ele vai sair automaticamente por conta da pressão, certo? Então, você deixa de um jeito que ele faça essa pressão, sugue o peito, mas não fique doendo em você, tá? É só uma questão de ajuste e adaptação. Então, o que é que eu fazia? Enquanto Marília estava mamando em um seio, no outro, eu colocava e ficava ordenhando aqui para que posteriormente eu desse a mamadeira com o leite tirado daqui. Hoje em dia eu não faço mais ordenha, mas o que é que eu faço? Quando os seios estão cheios e aí Marília vem mamar em um, na hora que ela começa a mamar, aí o outro começa a pingar. Aí o que é que eu faço? Eu uso isso aqui como um aparador. Aí aparo o leite dela aqui. E outra coisa que eu queria falar com vocês, que foi um desafio também para mim, é a questão dos palpites, né? Dos conselhos das outras pessoas. Então, muitas pessoas vêm tentar ajudar, vêm tentar trazer dicas, então do tipo assim, por que você não dá logo um mucilon para ela engordar? Ou a questão da fórmula, farinha láctea, até isso já teve de sugestão para eu dar para minha bebê com menos de 6 meses. E aí, o que eu digo para você sobre os palpites, né? Tenha paciência, se for sua mãe, sua sogra, as tias, as irmãs, as cunhadas, as primas, as amigas, né? Todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem sua teoria sobre criação de bebê. Pesquise sobre o assunto, né? Assista mais vídeos, especialmente de profissionais, de médicos, de pediatras, sobre o que eles falam que é melhor para o bebê. E aí você defina com o seu esposo, defina com o seu companheiro, como vocês querem educar o seu filho, preparar o seu filho. E sejam tranquilos em relação a isso. As pessoas vão me dar palpite, não precisa ser grosseiro com elas. E tenha tranquilidade, tá? Porque se você for seguir o palpite de todo mundo que chega te dando palpite, você vai estar mudando direto, porque cada um vem com uma teoria diferente. Então tenha paciência. Faça aquilo que você acredita como mãe que é o melhor para o seu bebê. Então as pessoas vão dizer assim, o leite de peito não está sendo suficiente, seu leite é fraco, começa a dar fórmula. Se o teu bebê está ganhando peso, se o teu bebê está sorrindo, se o teu bebê está crescendo, ele está dormindo direitinho, você não tem com que se preocupar e não tem que estar acrescentando nada, tá? A gente tinha a intenção realmente de deixar a Marília até os 6 meses só com seio materno, mas eu não consegui. Por quê? Eu falei para vocês, né? O meu peito ele não jorrava tanto leite assim, Marília não estava ganhando peso. Com essa questão da ordenha, deu uma melhorada, Marília começou a ganhar peso, só que eu passava muitas horas, muito tempo ordenhando, então às vezes eu não dormia direito, porque de madrugada era a hora que meu peito enchia de leite, eu ficava ali ordenhando para dar para Marília depois, porque se eu não ordenhasse, o peito vazava todinho e sujava a cama, a roupa, aquela bagunça toda. Então eu gastava muito tempo ordenhando, não estava dormindo, eu estava ficando muito cansada. E eu tenho hipertensão, né? Fui mãe aos 40 anos e aí
Minha hipertensão assim foi sendo controlada durante a gravidez, mas depois que Marília nasceu, eu não estava dormindo, então eu estava estressada, cansada, minha pressão não baixava. E estava sendo muito difícil esse processo de estar amamentando o tempo todo e ordenhando, dando mamadeira e Marília não dormindo direito. Ela passou a dormir um pouco melhor, mas ainda não estava o ideal. E eu não estava aguentando. E aí, quando ela estava com 2 meses e meio, eu e Tiago nós decidimos dar fórmula. E nós começamos a dar, eu com aquele peso na consciência, nossa, mas a gente decidiu ficar até os 6 meses, mas eu não conseguia. Eu digo, eu vou dar uma fórmula para ajudar. E aí Marília dormir mais e eu dormi. E aí foi que ajudou. Aí Marília com 3 meses foi quando ela começou a dormir a noite toda. E aí eu consegui descansar mais e a minha pressão, ela deu uma regulada. Mas, gente, realmente, eu só tomei essa decisão porque eu estava muito cansada. E com a hipertensão, a pressão sempre alta, eu estava começando a me preocupar com a minha saúde. E eu tinha medo da questão da confusão de bico, só que não aconteceu nada disso. Marília começou a tomar a fórmula, mas ela tomava o leite do peito também. Então, assim, era em torno assim, de 6 vezes que ela mamava, em torno de 6, 7 vezes ao longo do dia, no peito. E antes de dormir, geralmente era só antes de dormir, à noite, já que eu dava a fórmula para ajudar ela a dormir um pouco mais. E aí, ó, foi tiro e queda, ajudou. Ela continuou ganhando peso saudável e não teve confusão de bico. Hoje ela está com 7 meses, a gente já começou a fazer a introdução alimentar. Houve uma diminuição na questão das mamadas, mas ainda existe, ela mama pelo menos aí umas 3, 4 vezes por dia e está em introdução. Sobre a introdução alimentar, eu posso fazer um outro vídeo falando como é que está sendo a experiência para nós. Mas esse vídeo é para te dizer o seguinte: procure fazer o que é ideal, procure fazer o que é melhor para o seu filho, aquele que vai gerar mais saúde para ele, vai desenvolver bem e dê muito amor para o seu bebê. Agora, tenha muito cuidado em relação às críticas de outras pessoas e se por acaso você for fazer alguma outra coisa que não é o ideal, converse com o seu pediatra, né? Sobre essa questão da fórmula, nós conversamos com a nossa pediatra também. Ela não era a favor disso, mas ela nos orientou porque tomamos a decisão de colocar a fórmula. Então, mesmo que você faça uma coisa que não seja o ideal recomendado pela medicina, mesmo assim, converse com o seu pediatra sobre esse assunto para ele te orientar da melhor forma possível, tá? Mas no mais, procure fazer o melhor para o seu filho, oferecer muito amor, muito carinho, alimente bem o seu bebê, né? E filtre a questão das críticas, filtre essa questão dos palpites, tenha paciência porque as pessoas fazem isso por amor, porque amam você e amam o seu bebê. Mas muitas vezes as pessoas elas não têm conhecimento, né? E como você está pesquisando, você está indo atrás, você tem acompanhamento médico, você está cobertada para oferecer o melhor para o seu bebê. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal e dá uma força pra gente, tá? Vai ter mais conteúdos voltados para as mães, para a educação de bebê, para os desafios. Eu quero te ajudar para que você possa viver uma maternidade com muito mais alegria, saúde e tranquilidade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.